Olá, gente. Olha aqui, ó. Mais uma vez aqui o diácono José Alberto para fazer mais uma live para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, né? O dia de Tiradentes. Então, nesse feriado glorioso, vou aqui pregar a palavra de Deus, anunciar mais uma vez a palavra de Deus. E o tema e o título dessa live é Israel, a nação de Deus, um sinal no meio das nações. Israel, um sinal de Deus no meio das nações. Israel, a nação dos judeus. A nação dos judeus, ela é um sinal no meio de todas as nações. Por quê? Porque só existe Deus dentro no meio da nação de Israel. Só existia Deus, ou só existe Deus dentro da nação de Israel, porque ainda estão debaixo da promessa de Deus. Porque foi de lá que saiu o ID imperativo do Senhor Jesus Cristo, pregar o evangelho a toda criatura. E, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Começando por Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, foi de lá que saiu a ordem para se pregar o evangelho a toda criatura. Foi lá que Jesus Cristo se manifestou dentro de Israel. Foi lá que ele nasceu. João capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para os judeus, veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que creem em seu nome. Então vamos falar dessa nação de Israel. A nação de Israel, um sinal no meio das nações. Quando Deus queria mostrar sua glória no meio das nações, Deus sempre enviaria judeus. Deus sempre enviaria a nação de Israel. Um grupo de judeus para tal lugar, vai em tal cidade, vai em tal isso, vai em tal aquilo. Então Deus se manifestava através dos judeus, e através dos judeus, Deus fazia que as nações crescem em Deus. Cresce em Deus. Entendeu como é que as coisas? Então as pessoas, as nações, davam crédito a Deus através do povo judeu, através do povo judeu. Então Israel é uma nação de Deus na terra, sim, uma nação de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ler aqui capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. Olha só o que o rei Davi fala quando se tratando dessa nação, da nação do povo de Israel. Olha só o que foi que o rei Davi disse, olha só, dizendo assim, ó, versículo 23 do capítulo 7 de 2 Samuel, há quem há como o teu povo, como Israel, e quem há como o teu povo Israel, que gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo e fazer-se um nome e fazer-vos esta grande e terrível coisa para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, destruindo as nações e os seus deuses, desenterrando as nações e os seus deuses. Essa palavra desenterrando confrontando, destruindo as nações e os seus deuses. Então veja que só tinha Deus dentro de Israel. Mas veja aí que quando esse povo, o povo judeus, o povo hebreus ficou escravizado dentro do Egito por 400 anos, tá? Mas para quê? Para que Deus também queria mostrar o seu poder, a sua glória dentro do Egito, no meio de mais de 2 milhões de judeus, de hebreus. Deus ia manifestar a sua glória, Deus ia enviar as pragas, Deus ia entrar com morte, matando os primogênitos dos filhos dos egípcios, matando todo o exército de Faraó no Mar Vermelho. Sabe por quê? Por causa do povo hebreu, porque o povo judeu estaria, porque é o povo dele, né? O povo judeu é o povo de Deus, o povo de Deus. Então, onde iria um judeu? Sempre a presença de Deus. Onde estaria um judeu? Sempre a presença de Deus. Sempre a presença de Deus no meio das nações, no meio da nação. Qual nação o Israel fosse, Deus sempre faria presente. Deus sempre se faria presente.
Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos citar com algumas nações aqui que Deus se fez presente, porque o povo de Israel estaria lá, ou seja, o judeu estaria lá dentro, né? Na história de Esther e Mardoqueu, olha, na terra de Suzã, né? Terra do rei Assuero, olha só, onde tinha aquele perverso lá chamado Amã, né? Não é Naamã não, viu gente? É Amã. Naamã é aquele leproso que foi curado. Estou falando de Amã, que perseguiram lá os judeus e queriam matar os judeus dentro da cidade de Suzã, né? De Suzã. Então lá, tendo aí os judeus nessa cidade, aí o que acontece? A Esther, juntamente com seu tio Mardoqueu, convoca todos os judeus para fazer jejum e oração. Olha só, para que toda armadilha, toda obra contrária contra os judeus caísse por terra. Então, o que foi que aconteceu? A vitória foi do povo judeu. A vitória foi do povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lá estaria assim o povo judeu dentro de uma nação pagã, dentro de uma nação da idolatria, da feitiçaria. Entenda bem como é que as coisas. Então o judeu estava lá, os judeus estaria dentro dessa nação quando Deus enviaria os judeus para tal nação. Quando o judeu estaria lá, sempre acontecia algo. Sempre aconteceu um sinal da parte de Deus. Deus diz para Jeremias que o povo Judá e toda Jerusalém seria levado para o poder de Nabucodonosor, para a Babilônia, para dentro da Babilônia, onde a Babilônia teria lá os seus deuses, né? Teria lá a sua prática de feitiçaria, o satanismo em si, né? Porque tinha lá o que? Magia negra, adivinhador, prognostador, argueiro, feiticeiro, encantador de encantamento mágico, consultar o espírito de vento, consultar os mortos, essas coisas havia dentro de Babilônia. Mas Deus manda o seu povo para lá. Por quê? Porque é um sinal. Deus ia enviar um sinal. Porque onde estaria o judeu? Sim, Deus ia mandar um sinal dos céus. Um sinal dos céus. E o povo permanece lá por 70 anos no poder de Babilônia, no poder de Nabucodonosor. E durante o período que o rei Nabucodonosor governou, Nabucodonosor viu algo de Deus na presença do judeu. Na presença de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Através desses 4 homens, o rei Nabucodonosor veio se converter a Deus. Com base em capítulo 4 de Daniel, que foi a participação de Nabucodonosor escrevendo ali. Foi Nabucodonosor escreveu o capítulo 4 de Daniel. Foi ali a participação do rei Nabucodonosor falando da sua convenção a Deus. Falando da convenção a Deus. E ele termina dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Deus dos céus. Ao Deus do céu. Porque não existe um Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que possa livrar. E humilha aquele que anda na soberba, abate. Então o rei Nabucodonosor, Deus tirou ele do trono, fez ele passar 7 tempos comendo capim com os animais, tá? Até voltar ao seu trono, até reconhecer que Deus tem poder sobre o rei dos homens, dá quem quer. Deus tem poder, Deus tem poder. E daí, entendeu? Não adianta o homem querer se levantar contra Deus, reis, rainha poderosos querer se levantar contra Deus, porque Deus abate. Deus abate porque a terra é do Senhor, né? A terra é do Senhor. E se levantar contra Deus, não tem deuses no mundo que te livre da mão de Deus, cara. Não tem deuses, não tem Deus de A, Deus B que possa te livrar da mão de Deus. Então Nabucodonosor, sendo idólatra, crendo em outros deuses, passou a crer em Deus. Abandonou totalmente a idolatria, entendeu? Se converteu a Deus totalmente. Capítulo 4 de Daniel, participação do rei Nabucodonosor. Foi ele que escreveu lá, tá? Participação. Louvado seja o nome do Senhor. Aí outros sinais, né? Aconteceu muitas coisas dentro de Babilônia, porque tinha lá judeus. Não tem judeus, sempre a presença de Deus se faz presente. Quando não tem judeus, a cidade é uma terra vazia, uma terra como uma folha seca que o povo está andando a léu, todo pecado. Mas quando temos judeus anunciando a palavra de Deus, acontece algo. Foi assim na vida de Abraão. Abraão chega no Egito, acontece aquilo que aconteceu no Egito, ele sai rico.
lá no meio dos filisteus, no meio do filisteu também, Abraão sai muito rico, porque o sinal de Deus estaria ali, e Deus se manifestava através de Abraão, e Deus mostrava os sinais através de Abraão. Por quê? Porque era um judeu. De Abraão ia partir aí o povo hebreu, o povo judeu, né? Veio de Abraão, Isaac e Jacó, veio os judeus, a nação de Israel. A nação de Israel, e Deus estaria com Abraão até o povo de Israel existir na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, onde haveria um judeu, sim. Por quê? Porque a nação dos judeus é um sinal para as nações. A nação de Israel é um sinal para as nações. Para as nações, é de lá que Deus se manifesta, Deus derrama seu poder. Sim, lá de Israel Deus fazia um milagre. No caso de Jonas, quando Deus queria destruir a cidade de Nínive, e manda Jonas ir lá nessa cidade e pregar contra essa cidade, dizendo que Deus ia destruir. Mas quando o rei perguntou quem é o cara que está anunciando isso aí, qual é o cara que está falando disso aí, pregando isso aí, ele disse um hebreu. É um judeu que está falando. Então o rei disse mesmo assim: peraí, o quê? Quem que está falando aí? É um hebreu. Então vamos escutar esse homem, porque os hebreus, com Deus, sim, Deus está nessa nação, Deus está no meio dessa nação. Se um hebreu vem aqui e prega dizendo que Deus vai destruir a cidade, quem somos nós de evitar que ouvimos essa pessoa? Vamos lá, vamos ouvir. Então começou pelo rei. Então o rei, toda a cidade começou a ouvir Jonas, e toda a cidade naquele momento se arrependeu. Toda a cidade começou a invocar o nome de Deus, e começaram a fazer jejum e oração por 3 dias. Nem os animais comiam. Então veja que o rei tomou essa atitude. Por quê? Porque ouviu um judeu pregar, pregando. Entenda bem como é que é as coisas. Um judeu pregando. Então Deus estaria no meio de Israel, no meio da nação de Israel, e todos os judeus, quando saía para tal nação, tal isso, tal aquilo, então Deus faria maravilha, derramaria prodígio, fazia milagre no meio dessa nação, para o povo vir crer que só tinha Deus dentro de Israel, Então os judeus livre, né, quando saíram do Egito por 400 anos, né, ficaram lá escravizados na questão da religiosidade do povo egípcio, na questão de adoração a ídolos, adoração às imagens de escultura, que isso agora estaria proibido no meio da nação de Israel. Êxodo capítulo 20, Deus dizendo: eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem uma semelhança em cima dos céus, da terra, debaixo da terra, nas águas. Não te curvarás a ela, não servirás a ela. Então estava proibido porque agora tinha mandamento: e faço misericórdia mulher aos que me amam e guardam meus mandamentos. Então tinha mandamento para Israel: não se prostrar diante da imagem, nem fazer imagem para si. Entendeu? Então o povo judeu é o único povo na face da terra que não adora imagem de escultura. Os judeus que têm Deus, que temem a Deus, que ainda estão se pegando com Torá, com o Velho Testamento, mas sabe que o Velho Testamento condena a idolatria, a feitiçaria, o satanismo em si. Toda a palavra de Deus condena. Então toda Israel estaria livre disso aí. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou diante da imagem do rei, porque ele era judeu. Judeu não se prostra diante da imagem, só se prostra diante de Deus. Então o rei Nabucodonosor, irado, mandou lançar os 3 jovens na fornalha de fogo, mas o fogo não queimou. Por quê? Porque Deus estaria com aqueles 3 judeus, Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando tem um judeu, sempre teria um milagre acontecendo onde tem um judeu. Então veja aí como é que é as coisas. Então Israel, a nação de Deus, que é a nação de Deus, um sinal de Deus na terra, como disse o rei Davi. Quem é como o teu povo, Israel, um povo único na face da terra, que tu fosse resgatar, tirasse do Egito, para quê? Para fazer dessa nação poderosa. Para quê? Para confrontar nações e destruir os seus deuses. Aonde Deus dissesse: vá tal cidade, vá tal nação, vá tal isso, tal aquilo, porque Deus queria mostrar seu poder, sua glória. E quando Deus preparava o exército de Israel para confrontar nações, iria destruir as nações.
Destruía nações e destruía os seus deuses. Destruía nações e destruía os seus deuses. Entendeu? Onde tinha uma imagem de escultura, ele mandava quebrar, ele mandava destruir. Agora veja como é que de Êxodo, quando Deus diz para Israel, no capítulo 23, Deus disse para todo Israel, olha só o que foi que Deus falou no capítulo 23, vamos lá, capítulo 23, versículo 23, vamos lá, diz assim, ó, capítulo 23, versículo 24, diz assim: não te inclinarás diante dos seus deuses, não, Israel, quando você for confrontar contra os teus inimigos chegando nessa nação, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem servirás, nem farás conforme as suas obras, antes destruirei totalmente as suas, e quebrarás todas as suas estátuas, ou seja, todas as suas imagens, e servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós toda enfermidade de Israel. Israel, não se prostre diante dos deuses das nações. Não se prostre diante dos deuses das nações. Não aprenda os costumes das nações. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 até o 14, Deus diz: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, olha, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Não se chegue às outras nações para que não aprenda as suas obras. Entendeu? Que não haja no meio de vós magia negra, adivinhador, prognostador, argueiro, feiticeiro, encantador de encantamento, mágico, consultar o espírito divino, consultar os mortos, estaria proibido no meio de Israel. Entendeu? Porque Deus, tudo isso é uma coisa abominável aos meus olhos. Então Israel estaria livre dessa prática. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. De adoração a ídolos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a única nação de Israel que não podia, os judeus estava proibido totalmente de servir a outros deuses, adorar a outros deuses. Entendeu como é que isso estaria proibido? Você vai ler aí Josué capítulo 24, versículo 14. Josué está mandando ali o povo se desfazer, jogar fora as suas imagens de escultura e servir somente a Deus, o Deus de Israel, o Deus que vos tirou do Egito, da casa da servidão. Servirás a ele, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, pois, vós escolha hoje a quem servir: os deuses dos amorreus, os deuses de vossos pais diante do rio, ou vocês querem servir diretamente a Deus? E o povo disse: não, queremos servir a Deus, não os deuses do Egito, nem os deuses da Babilônia, nem os deuses da Grécia, nem os deuses da Roma. Tem que ser o Deus de Israel, Porque o Deus de Israel é o Deus de milagre, é o Deus de prodígio, é o Deus de derramar poder, derramar sua ira sobre as nações, o Deus de Israel. Então Davi faz uma grande exaltação aqui, dizendo: não existe uma nação como a tua nação, a nação de Israel, uma nação única na face da terra, que tu fosse resgatar lá do Egito, fizesse essa nação poderosa para destruir as nações e destruir os seus deuses. Se o Brasil existisse nesse tempo, no tempo de Moisés, no tempo do rei Davi, o Brasil seria destruído pelos judeus. Por quê? Porque simplesmente no Brasil existem deuses, não existe Deus. Existem deuses, entendeu? Porque o Brasil está empestado de deuses. E por fim fizeram judeu de pedra, judeu de pau, judeu de ouro, judeu de isso, judeu de pedras, judeu de tudo isso. Os judeus que tem dentro do Brasil feito em madeira, de pau. Fizeram a imagem de Jesus judeu. Não se pode fazer a imagem dos judeus, porque os judeus condenam as imagens de escultura. Fazendo a imagem de Maria, quando era o povo judeu, ela nasceu na Judéia. Quando os apóstolos de Jesus nasceram na Judéia, e todos judeus. Então o Brasil tem judeus, mas os judeus estão tudo transformados em boneco, transformados em imagem de escultura. Quando esses próprios judeus, quando viviam na terra, lá dentro de Israel, pregavam contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra o satanismo, entendeu? Então as religiões lá no Egito adotaram as imagens de escultura como cultura e como religião, a Babilônia também, a Grécia Antiga e também Roma. Aí o Brasil também abraçou essa questão de adotar as imagens de escultura como religião e cultura. Aí fizeram a imagem de Jesus,
fizeram a imagem de Jesus e botaram aí no altar. No altar, o judeu. Quando os judeus, o próprio judeus, a palavra de Deus diz que os judeus condenam a adoração a ídolos, a adoração às imagens de escultura. Deus está falando para os judeus, para mais de 2 milhões de judeus. Quando ele sai do Egito, eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança em cima dos céus, na terra, debaixo da terra, das águas. Não te curvarás a ela, não se virás a ela. Deus, no versículo 23 do capítulo 20. Não faça deuses comigo, Deus de prata, Deus de ouro, não faça para vocês, Israel, judeu. Entendeu? Então as nações, entendeu? Essa questão do Estado, essa questão das políticas, essa questão da justiça, essa questão da religiosidade, passaram por cima das ordenanças de Deus, do não de Deus. Deus está dizendo, não faça para ti, não faça para ti. Aí tá, o Estado não combate essas coisas, as políticas não combatem essas coisas, entendeu? A justiça não combate essas coisas, a religião não combate essas coisas como devia combater essas coisas. Não tem mais imagem de escultura para adorar, não se prostrar diante das imagens. Deus está condenando, a palavra de Deus condena tal coisa. Então Israel, quando Deus tirou Israel, então Israel estaria proibido de ter imagem de escultura no meio delas, de estar proibido de adorar os deuses da mitologia grega, porque Deus sabia de onde tinha tirado o seu povo, tirado do Egito, uma terra contaminada por tudo aquilo que Deus era aborrecível aos olhos de Deus, que Deus aborrecia as obras do Egito, rejeitava as obras do Egito. Mas por quê? Porque os deuses, as imagens de escultura, entendeu? Havia lá dentro o povo adorando as imagens de escultura, fazendo festa às imagens de escultura, carregando as imagens de escultura nas costas, fazendo procissão. Quando Deus diz lá em Isaías, nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, rogando um Deus que não pode salvar. Isaías 45, começando ali pelo versículo 16 ao 20, Deus está falando para todo Israel. Os fazedores de imagens de escultura vão cair na afronta, vão ser envergonhados, os que fabricam imagens de escultura. Mas Israel será salvo pelo Senhor. Israel será salvo pelo Senhor. Então as imagens de escultura é um veneno no meio das nações, porque são coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então no Egito, além dos judeus de carne, como muitos têm aí, né, Silvio Santos, que é judeu, Hulk, que é judeu, fulano que é judeu, Betrano está aí vivo, cara. Mas tem outros judeus que o povo adotaram como deuses, as religiões adotaram como deuses, como a Maria, como os apóstolos fizeram as imagens dos judeus, e os católicos estão adorando essas imagens de escultura. Isso não é igreja, gente, isso não é igreja, isso é idolatria, isso é feitiçaria. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ele disse, as minhas portas do inferno prevaleceram contra a minha igreja. A igreja de Jesus é de carne e osso, não é feito de estalta, não é feito de imagem, porque as imagens não falam de acordo com o Salmo 115, versículo 4, porque os deuses das nações são obra da mão dos homens. Os deuses das nações são obra da mão dos homens, entendeu? São madeira, são pedra. Então aí o salmista está dizendo ali, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda. Quem deve pregar o evangelho é aqueles que realmente tornaram discípulos de Jesus. Então Maria era discípulo de Jesus, os apóstolos eram discípulos de Jesus, e eles pregavam o evangelho pelas nações. Saindo de Israel para as nações, Jesus promete estar com a sua igreja de carne e osso. Não é uma igreja feita de pedra, uma igreja estalta, as imagens feitas de madeira, de pau, de pedra, de ouro. Não, isso aí é coisas abomináveis aos olhos de Deus, proibido pelo próprio Deus dentro de Israel. Não farás para ti mais escultura. Mas cadê o Estado? Cadê a política? Cadê a justiça? Cadê as religiões que não combatem essas coisas, meu amigo? Então segue o povo, seguindo cego, achando que vai ser salvo, além de Jesus, vai ser salvo por outra pessoa. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai, isso é por mim. Então debaixo do céu, nem outro nome é dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12.
Quando o próprio Pedro diz assim, o próprio Pedro diz, nem debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Então não é salvo por ninguém, ninguém é salvo por ninguém fora de Jesus. Fora de Jesus ninguém é salvo, meu querido. Entendeu? Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse, todo o poder me dado no céu e na terra. E portanto fazer discípulo de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho guardado. Então esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Esses sinais seguirão a igreja de carne e osso. Não é uma igreja de pedra, não é as imagens feita de pedra, feita de madeira, feita de ouro, feita de prata. Não, Deus não está no meio dessas coisas, meu filho. Deus não está no meio de Deus. Não, Davi não foi, Salomão não fez um templo para pôr lá as imagens de escultura, não. Ele botou lá como se diz, a arca do concerto, a arca da aliança. Foi para botar a arca da aliança, não foi para botar as imagens de escultura, porque estava proibido no meio do povo judeu as imagens de escultura. E o povo aí, os gentios, as nações, abraçaram essa questão do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga, né, de Roma, e adotaram essa questão de adoração a ídolos, entrando com religião e a feitiçaria como costume, o satanismo como religião e costume, sabe? Cultura, essas coisas. Então segue o povo cego, caminhando para o inferno, caminhando para o lago de fogo, adorando as criaturas no lugar do seu Criador. Quando é de Deus, é digno de toda honra e toda glória. Romanos capítulo 1, versículo 22, 23, 24, 25. Deus está dizendo, deixaram de adorar, fizeram a imagem de homem para adorar, esqueceram a imagem de Deus. Que a imagem de Deus, que Deus, nós somos a sua imagem e semelhança. No meu caso, estou aqui pregando a palavra de Deus, imagem e semelhança de Deus. Estou pregando, anunciando o quê? Eu estou anunciando a graça, o evangelho de Cristo, falando que o povo judeu, daqui por diante, vocês aprendam, não fazer imagem de judeu, gente, não faça imagem de Jesus, não faça imagem de Maria, não faça imagem de Pedro, de Paulo, não. Você adorar Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus disse, tudo quanto pedido ao meu Pai, em meu nome será feito, aí esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Em meu nome, quando você aceita Jesus e crê em Jesus Cristo, quando você faz a oração pelo enfermo, você faz a oração pelo demoniado, você faz uma oração pelo doente, e quando cura, você é um instrumento na mão de Deus. Você não tem mais que estar confiando em imagem de escultura, não, querido. Você tem que estar confiando em você mesmo, em você como instrumento de Deus na sua mão. Então Jesus disse, vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E aí o Espírito Santo descerá sobre vós. Então quando o Espírito Santo veio sobre o diácono Alberto e muitos milhões e milhões de crentes pelo mundo, então pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, como eu estou fazendo aqui, é um milagre vindo lá de Israel, um milagre que partiu lá de Israel, porque as nações agora, os judeus estão para lá, entendeu? Porque a igreja de Jesus foi formada de judeus que viviam o judaísmo e tornaram-se agora discípulos de Jesus. Fechando com Cristo no batismo nas águas, fechando com Cristo no batismo nas águas, que é a marca registrada do cristianismo. E todos que iam a João e era batizado, fechava com Cristo, não estava mais fechando com judaísmo, islamismo, paganismo, não, religião, seita, não. Quando você se batiza, você está fechando diretamente com Cristo e você está abandonando suas religiões, sua seita a qual você pertence. Agora você vai passar a ser discípulo de Jesus pregando o evangelho. Entendeu? Pregando o evangelho sem imagem de escultura, gente. Sem imagem de escultura. Você vai precisar de Maria estar ao teu lado como imagem. E ela vai falar alguma coisa? Ela vai falar alguma coisa de Jesus? Não vai falar. Você vai usar a imagem de Pedro, de Paulo. Ele vai falar alguma coisa? Eles falaram quando era vivo, quando estava em carne e osso. Então eles escreveram as escrituras, os apóstolos, 27 livros escritos pelos apóstolos de Cristo. Para a gente sair pela terra anunciando a graça de Cristo sem imagem de escultura. Entendeu? Sem a feitiçaria, sem o satanismo. Entendeu? Liberto em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então é em Cristo Jesus. Então a igreja. Então veja o que aconteceu. Hebreu capítulo 2. Vamos lá, Hebreu capítulo 2. Veja o que foi que aconteceu quando os apóstolos estavam aqui. Olha só o que foi que aconteceu. Hebreu capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 2 de Hebreu. Diz assim, como escaparíamos nós se não tentamos para uma tão grande salvação?
o qual, começando a ser anunciado pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram, testificando Deus também com eles por sinais e milagres, várias maravilhas, e dom do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade, distribuindo cada um por sua vontade. Entendeu como é que as coisas? Então a igreja do Senhor tem que anunciar o evangelho da graça e os sinais seguindo a igreja, porque esses sinais seguirão os que creem no meu nome, expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão serpente, se beberem coisa mortífera não farão dano nenhum, porão mão sobre os enfermos, serão curados. Isso é eu e você, carne e osso, querido, que Deus vai usar esse corpo aqui, ó, pelo seu Espírito Santo, entendeu? Você batizar esse corpo e sair pregando a palavra de Deus, sem as imagens da escritura, rapaz. Porque lá dentro do judeu, no meio do povo judeu, Israel, a nação que se viu de quê? Se viu de sinais para as outras nações. Porque Deus tirou esse povo, mais de 2 milhões lá do Egito, tirou da idolatria, tirou da feitiçaria, do satanismo, libertando esse povo para entrar na terra de Canaã, liberto totalmente das coisas do Egito. Entendeu? Você tem que ser livre do Egito, você tem que ser livre da Babilônia, você tem que ser livre da Grécia Antiga, você tem que ser livre de Roma, você tem que ser livre desses deuses da mitologia grega, cara, e servir somente a Deus. Entendeu como é que as coisas? Servir diretamente a Deus, cara. Entendeu? Estamos vivendo o tempo da igreja, cara, o tempo da graça. A igreja tem que pregar o evangelho, não é essa imagem que vai pregar isso. Você já viu a imagem pregando? Você já viu a imagem falando, a imagem de Maria, a imagem de Betânia falando no século 21? Você vê essa imagem falando? Você vê? Não, você vê, não, meu filho. Se alguma coisa vem acontecer, alguma coisa, é Satanás e o diabo por trás dessas coisas. O diabo por trás dessas coisas, querido. Então, não creia nessas coisas. Não creia, não leve sua fé nessas coisas. Porque se o diabo, ele opera também através disso para levar você à loucura e levar a sua família e você crer naquilo que é um negócio morto. Entendeu? Salmo 115. Tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda. Então veja como é que a situação de uma imagem é morta, meu filho. Para que você vai fazer isso? Então Deus está dizendo, eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Eu sou o vosso Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança em cima no céu, na terra, debaixo da terra. Não te curvarás a ela, não seguirás a ela. A igreja, ela prossegue pregando a Cristo, anunciando a Cristo em carne e osso, não é em pedra. Entendeu? Não é em pau. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que Deus venha libertar totalmente o Brasil do Egito, tirar o Brasil do Egito, da Babilônia, da Grécia Antiga e de Roma, sabe? E partir para Israel, cumprindo o Salmo 133, versículo 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança, tá bom? Que seja o Brasil de Deus, Brasil de Cristo, amém, 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 amém.